foram 3 mortes muito impactantes. A gente já começa com a primeira morte da Isabel Veloso. Isabel Veloso, a gente trouxe aqui durante muito tempo a pauta sobre a Isabel Veloso. Ela morreu aí nesse sábado, aos 19 anos. Ela estava internada desde o dia 3 de dezembro, lá em Curitiba. Ela que aí, desde os 15 anos, tratava um linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer. O marido da Isabel Veloso já tinha divulgado, assim que ela foi internada em dezembro, que a internação dela aconteceu porque ela sofreu aí complicações respiratórias. No final de outubro do ano passado, de 2025, a Isabel tinha passado por um transplante de medula óssea. Inclusive, o doador foi o próprio pai dela, o Joelson Veloso, de 50 anos, que apresentou 60% de compatibilidade com a filha. Ela aí deixa um filho, o pequeno Arthur, de 11 meses. O Arthur estava prestes aí a completar 1 aninho de idade. E, particularmente, é muito triste, né? Porque a gente acompanhou durante muito tempo essa luta da Isabel Veloso. Ela, inclusive, foi muito criticada porque, mesmo com câncer, ela decidiu iniciar uma gestação. Muita gente, inclusive, na época, chegou a questionar se ela tinha ou não a doença, porque a gente sabe que pessoas com câncer têm certos problemas. O câncer ele afeta o corpo todo e um dos problemas é na gestação. Ela acabou tendo a oportunidade de gerar esse filho dela. Foi muito criticada na época, o pessoal falando que ela poderia muito bem morrer durante a gestação e, abre aspas, matar o filho junto. O filho dela nasceu, passou por algumas complicações ali logo após o nascimento. Hoje em dia continua saudável, mas a Isabel, infelizmente, não resistiu a esse tratamento, que, particularmente, gente, é um tratamento muito agressivo para uma pessoa que é tão jovem, né? A gente já trouxe aí, inclusive, na sexta-feira, o caso da Bruna Furlan, que é a neta do Carlos Alberto de Nóbrega, que tem 22 anos de idade, está passando por uma situação bem parecida, só que com câncer de mama. Então é muito triste quando pessoas tão jovens assim passam por problemas como esse e falecem por problemas como o de câncer, né? Como a doença, que é uma doença que é tão agressiva e é tão triste passar por isso, porque é um tratamento que ele demora. E é um tratamento que, ao mesmo tempo, a gente teve, por exemplo, a Preta Gil, que ele ficou, o câncer passou um tempo sem câncer, logo depois ele voltou ainda mais agressivo. Então, assim, é uma doença muito triste. Enfim, é uma morte bem triste, né, Marisa? E ela passar por toda essa situação, que ela já está sofrendo de uma doença dessa, e ainda com muitas críticas. Como gente falou, essa menina foi tão criticada por querer viver, porque ela só queria viver, porque ela já sabia, ela já tinha entendimento disso, os médicos já tinham passado para ela que ela teria pouco tempo de vida. Querendo ou não, essa pessoa, ela teria pouco tempo de vida. Então ela só queria viver da forma normal, se casar como ela se casou, ter filho, ter esse sentimento que deve ser maravilhoso, né, Marisa? É sensacional, Giovana. Você está falando algo que é muito real, é muito verdadeiro. Nesse final de semana, apesar de estar ali em um momento mais relax com a minha família, a gente não sai totalmente do celular, até porque a vida não para, o trabalho não para. E quando eu vi a notícia da morte da Isabel, como mãe eu fiquei muito triste, eu fiquei muito abalada, sabe? Eu olhei pro meu filho ali, cara, e foi muito emocionante, sabe? Porque, eu vou até me emocionar, porque eu acho assim, gente, uma mãe, cara, o amor de uma mãe por um filho não quer dizer, só porque ela quis ser mãe, que ela estava sendo irresponsável. As pessoas, elas não têm noção do que elas dizem. E digo mais, ontem, eu vi um vídeo dela que me emocionou muito, por isso que eu até brilhei aqui o olho falando sobre esse assunto, que ela disse exatamente isso que você está dizendo, Giovana. Ela só queria viver. Ela participou do podcast, que é o Inteligência Limitada, o LTDA, e ela disse que, gente, se eu puder deixar um recado para as pessoas, curta o seu filho, ame o seu filho como eu não pude amar, sabe? Curta a sua família, o seu marido, a sua esposa como eu não pude curtir. Viva tudo que eu não pude viver. E essa moça, o que ela sofreu nas redes sociais de cancelamento, as pessoas chegando a perguntar, nossa, ainda tá viva, ainda não morreu? Tá aí, morreu. Vocês estão felizes agora? Vocês estão contentes? É isso. Triste. Outra morte também que marcou muito esse final de semana foi a morte do Manuel